Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente juntos hoje para dar sequência à nossa primeira aula e falar um pouquinho, mais e de forma mais aprofundada sobre atenção primária à saúde. Então, vocês viram na aula síncrona que nós fizemos juntos, que nós falamos um pouquinho sobre a história do Sistema Único de Saúde, a história da saúde coletiva, o federalismo, como surgiu o Sistema Único de Saúde. Nós vamos iniciar essa aula de hoje fazendo a recapitulação da última aula, para que a gente consiga entender as nuances da gestão do Sistema Único de Saúde. A gente precisa, obviamente, conhecê-lo, não em profundidade, porque esse é um módulo de uma pós-graduação. Para a gente falar sobre a gestão do SUS, isso requer muito mais aulas, muito mais conhecimentos, enfim. Mas nós vamos falar aqui hoje em específico de atenção primária à saúde e como ela é importante para os municípios, pois são eles que detêm a responsabilidade, de acordo com o preconizado pelo Sistema Único de Saúde, a atender seus munícipes dentro, obviamente, das suas competências. Então, por isso, nós vamos falar um pouquinho sobre atenção primária à saúde. Essa aula aqui eu estou fazendo no Prezi e vocês vão me ver no fundo da aula, tá, gente? É normal, é esse mesmo, tá certo? Então, vamos lá, vamos seguir. Então, quando a gente fala de atenção primária à saúde, é muito importante que a gente relembre de onde ela surgiu e como ela surgiu, né? Quando a gente fala desse novo sistema, da criação desse sistema único, nós vimos na última aula que ele veio das lutas, do movimento social, né? Ele veio nessa busca, nessa ânsia da população pela garantia ao direito de saúde, né? Pela garantia à saúde, que obviamente antes não era direito. E aí o marco foi a 8ª Conferência de Saúde. Então vejam só, há 8 anos se discutia saúde pública no Brasil, se discutia mecanismos que o governo, o Estado, fornecesse e ofertasse a saúde para a população, mas não de maneira unificada, como foi o Sistema Único de Saúde. Então, acontecem normalmente essas conferências. As conferências, elas acontecem de 2 ou a cada 4 anos. A gente tem as conferências municipais de saúde, as estaduais e a nacional de saúde, ambas dentro da sua esfera, né, de atuação. E a 8ª, ela foi o marco, porque o produto, o que é o produto? Tudo que foi discutido foi feito aí, então, uma carta, né? E aí, dessa carta, já se tinha uma minuta do que viria, mais ou menos, a ser o Sistema Único de Saúde. Esse sistema amplo que a gente conhece, universal, que trabalha com equidade e que trabalha sobre princípios que garantam à população de fato e de direito, o acesso à saúde. Então, ela foi um marco popular democrático, estabelecendo as bases para o direito à saúde no Brasil e moldando o futuro do Sistema Único de Saúde. Seguimos. Para a gente falar de atenção primária à saúde e de como ela ordena o Sistema Único de Saúde no Brasil, é importantíssimo a gente destacar esse conceito de saúde, né? O que vem a ser saúde? Algumas pessoas podem pensar ou dizer que saúde é a ausência de doença, trazendo esse modelo muito reducionista do que vem a ser saúde, tanto para o Sistema Único de Saúde quanto para a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, para muitos estudiosos da saúde em específico. Mas eu vou destacar aqui o Sérgio Arouca, que é um médico sanitarista, contribuiu muito para o Sistema Único de Saúde, e vou destacar também o conceito da Organização Mundial de Saúde. Então, para a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças ou enfermidades. Essa definição, vale salientar, ela foi adotada aí na década de 40 e 50, né? Eu vou colocar aqui especificamente 46 e 48, que foi quando a OMS passou a produzir esse conceito já muito amplo do que vem a ser saúde.
E ela introduziu, né, uma visão integral, o pessoal diz aí biopsicossocial, indo de desencontro ao modelo que a gente ainda considera hoje vigente, que é o modelo biomédico, esse focado na doença. Então, quando a gente pensa que os municípios, os estados e a federação necessitam fazer políticas públicas, e entre elas, né, como que eu posso definir? Elevar e melhorar o sistema único de saúde, a gente precisa se distanciar desse modelo, né, com foco na doença. E a Política Nacional de Atenção Básica, que a gente vai ver um pouquinho nessa aula hoje, ela se afasta desse modelo por vários motivos. Um deles é porque ela trabalha principalmente com promoção e prevenção da saúde. Então, a gente se afasta desse modelo quando a gente foca no indivíduo e não na doença. Tá? Então, a OMS, desde 48, ela já trabalha essa definição, que é muito mais ampla hoje. Tá? Então, apesar dela já ter se distanciado desse modelo biomédico, desse paradigma biomédico, né, que é esse focado na doença. Lá atrás, isso ampliou a visão do que vem a ser saúde, mas naquela época, ainda hoje, a gente pode considerar esse achado reducionista, visto que quando a gente fala de saúde, quando a gente fala, por exemplo, do que ela define como um completo bem-estar físico, né, a gente se limita muito. Mas a gente pode considerar, por exemplo, na definição de Arouca, que é um bem-estar social, que pode significar que as pessoas tenham mais alguma coisa do que simplesmente não estar doentes. É direito à casa, ao trabalho, ao salário digno, né? A água, vestimento, educação, ao meio ambiente, a um sistema político que respeite a livre opinião e a livre possibilidade de organização e autodeterminação de um povo. Então, quando a gente traz esse conceito um pouco mais amplo, porque ele é bem mais amplo, ele fala de vários outros fatores e outros determinantes de saúde, que a gente chama dessa forma, a gente tem que lembrar que a saúde ela não pode ser aí, né, reduzida nesse contexto, que ela é muito ampla. Então, assim, para a gente considerar que a gente está saudável, que tem saúde, nós precisamos considerar todos esses fatores, que eles estão além de uma esfera governamental, dentro de uma caixinha de uma Secretaria Municipal de Saúde, uma Secretaria Estadual de Saúde ou do próprio Ministério da Saúde. Quando a gente fala de gestão do SUS, a gente tem que lembrar isso, que a saúde ela vai precisar conversar muitas vezes com o Ministério, né, com os responsáveis pelas obras, por exemplo, trabalhando aí a questão do acesso, né, à água potável, a esgoto. Então, assim, a gente precisa pensar em outras, né, chaves, outros parceiros chaves, porque não é só a saúde que trabalha com saúde. Né? Isso a gente precisa deixar claro. E aí, então, depois de 86, e depois da gente definir o que vem a ser saúde, principalmente para o Sistema Único de Saúde, a gente retoma aí as nossas discussões na Constituinte de 88. Então, por que 88 foi o grande marco para o Sistema Único de Saúde? A gente coloca esse marco como marco de criação, né? A consolidação se deu com as leis orgânicas, a 8.080 e a 8.142 em 90, mas em 88 a gente diz que o artigo 196 ele trouxe a saúde como direito de todos e dever do Estado. E aí isso significa que todos têm direito ao acesso à saúde e a eles devem ser garantidos, é independente, né? A gente tem um componente muito grande nesse artigo, né? Mas independente se é ou não nascido no Brasil, se é preto, se é pobre, se é branco, se é amarelo, se é pessoa indígena, se é quilombola, onde mora, onde vem, não interessa para o Sistema Único de Saúde isso. Com a Constituinte, o Estado passa a ser responsável por ofertar a saúde para a população.
Então, a gente diz que a Constituição de 88 consagrou o SUS como um sistema de saúde capaz de garantir o acesso universal da população a bens e serviços que garantam sua saúde e bem-estar de forma equitativa e integral, sendo uma vitória democrática e social para o povo brasileiro. Então, quando a gente pensa também que a gente tem um sistema único de saúde único, né, e que ele é universal, ou seja, qualquer pessoa tem acesso a ele, nós precisamos entender que isso foi, inclusive, um avanço no que tange aí outros países, né? Nós temos alguns sistemas de saúde parecidos com o do Brasil, mas nenhum igual, nenhum que garanta esse acesso dessa forma. Então, o SUS ele tem muitos diferenciais, né? Então, a gente pode considerar então que é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, oferecendo acesso universal, gratuito e integral a toda a população brasileira, sem qualquer tipo de discriminação. O SUS ele se distingue por seguir uma mesma doutrina e os mesmos princípios organizativos em todo o território nacional, sob a responsabilidade das esferas autônomas de governo, governo federal, os governos estaduais e os governos municipais, né? Então, a gente falou um pouquinho na última aula, mas a gente precisa entender que nós estamos que cada um tem a sua corresponsabilidade quando a gente fala de sistema único de saúde. O município ele é detentor, né? Ele tem que fazer minimamente garantir a atenção primária à saúde ou atenção básica. O que é isso? Ele deve e precisa ofertar à população os serviços de promoção e prevenção à saúde, por meio das estratégias, né? E a gente tem a estratégia de saúde da família, e por meio das unidades básicas de saúde, ou unidade de saúde da família. Então, o município ele tem que garantir o que a gente chama de baixa complexidade, que é o maior volume, né? Quando a gente fala que a gente considera, então, o autocuidado apoiado. O que é isso? Então, a unidade está lá para dar o apoio, principalmente para a população que não possui, né, nenhuma agudização do seu processo de saúde, ou seja, o que é isso? Nenhuma dor, nenhuma doença muito específica em que precise acessar outros níveis de atenção à saúde, considerando então a média complexidade. Vocês vão entender melhor na figurinha que eu trouxe lá para fora, ou nos próximos slides. Mas a gente precisa considerar aqui então as 3 esferas de governo, e cada uma detém, né, essa complexidade. Então, o município, a sua complexidade. O município, a gente fala baixa complexidade, atendendo à atenção primária à saúde. O Estado, garantindo alta complexidade, atendendo os ambulatórios de especialidades, os hospitais terciários. E o Ministério da Saúde, ou seja, é o governo federal, ele detém os mecanismos de fazer a política pública, né? De fazer com que os recursos cheguem ao Estado e aos municípios, tá? E quais são esses princípios do Sistema Único de Saúde? Então, a gente tem a universalidade, que é a saúde como um direito de cidadania, a equidade, que é o atendimento às necessidades desiguais, e a integralidade, que é um cuidado completo para o indivíduo. Vamos falar um pouquinho sobre cada um, tá? Então, quando a gente fala sobre o princípio da universalidade, o que a gente quer dizer? Né? O que o Sistema Único quer dizer quando ele trouxe esse princípio? Lembra que a gente falou que ele está para a 8ª conferência e o SUS, ele surge então dos movimentos sociais, e esses movimentos sociais, eles estão aí desde a década de 70, muito mais propriamente estruturados. Então, a universalidade ela vem para dizer assim, opa, a saúde realmente é direito de todos, dever do Estado. O acesso é universal. Não interessa quem a pessoa vai ter acesso à saúde. Por quê? Lembrando da construção histórica social do Sistema Único de Saúde, antes disso, só tinha acesso à saúde quem era trabalhador,
né? Então, quando a gente lembra ali do governo Getúlio, né, dos governos de Getúlio, ele tinha muito isso, trabalhador e trabalhadoras do Brasil, nos seus discursos, então o acesso à saúde ele pertencia basicamente a esse nicho da população. E aí, com a criação do SUS, a universalidade ela veio como esse preceito maior e democrático. Então, dando sequência, nós falamos da universalidade e agora a gente vai falar então da equidade, né? Então, qual é a grande diferença? O pessoal fala muito assim, né? Equidade é igual a igualdade. Não, é bem diferente. Porque quando a gente fala igualdade, é tratar todos da mesma forma, sem considerar as diferenças individuais e sociais existentes, né? Então, assim, você falou, ó, eu vou dividir esse pacote de biscoito, vou dar um para cada e tem 10 crianças, por exemplo. Não deve dar biscoito para criança, mas eu vou dividir dessa forma. Eu estou dividindo igualmente, mas dos 10, 8 se alimentaram bem, já comeram, seria ali uma sobremesa, e para 2 seria a primeira refeição do dia. Então, eu deveria, neste contexto, dar mais a quem mais precisa. Ofertar aí 5 biscoitos para cada um desses 2 que não tiveram a sua alimentação diária até o momento, por exemplo. Então, essa é a grande diferença de equidade para igualdade. E eu gosto muito dessa imagem, que ela traz exatamente isso. Se a gente for pensar que eu vou dividir um bloco para cada pessoa que está nessa imagem, todo mundo vai ficar né, com a sua fatia do bolo, ou seja, o seu bloquinho ali, e tá tudo certo. Se eu trabalhar com igualdade, seria esse princípio. Mas no SUS isso não funciona. A gente está falando de um sistema que deve dar acesso à população. E se eu não trabalho com equidade, eu não consigo dar mais a quem mais precisa. E a equidade ela vem nesse princípio de reconhecer as desigualdades e investir onde a iniquidade é maior, tratando desigualmente os desiguais, para alcançar resultados justos. Porque a equidade, ela trabalha com justiça. Então, quando a gente fala justiça social, o que é isso? O que é justiça social? E por que, gente, é tão importante hoje para a gestão do SUS? Né? A gente fala de equidade nesse sentido. Por que eu tenho que fazer política pública para quem mais precisa? Por que o Estado tem que ofertar mais a essas pessoas? Porque são as pessoas que precisam mais. Né? E a equidade, nesse sentido, ela vem como um princípio organizativo, aliás, doutrinário, né? Um princípio doutrinário do Sistema Único de Saúde. O que quer dizer isso? É a base do Sistema Único de Saúde. Então, quando a gente fala universalidade, equidade e integralidade, automaticamente nós estamos falando de princípios base, princípios doutrinários. O que é doutrina? Doutrina, é aquilo ali, né? Que você vai seguir sempre. Por quê? Eu preciso pensar em gerir os recursos do Sistema Único de Saúde. Vocês estão aqui como estudantes de uma pós-graduação em políticas públicas. E quando a gente fala isso, a gente tem que lembrar de financiamento. E o financiamento do SUS hoje, obviamente, ele é escasso, né? Nunca você vai conseguir fazer as políticas de saúde que deveriam com o financiamento que a gente tem no Sistema Único de Saúde. Então, quando a gente fala lá da EC 29, da Emenda Constitucional 29, que ainda é válida hoje, que os municípios têm a obrigatoriedade de destinar 15% do seu PIB para as ações de saúde, vamos considerar que isso seja ainda, né, que a gente esteja no patamar ajustável, um patamar razoável. Mas 15% é muito pouco, principalmente dependendo aí. E aí a gente já tem essas iniquidades. Tem municípios com pouquíssima população e municípios que são imensos, né? A gente está falando de um Brasil que tem muitas realidades. E se a gente não trabalha com equidade, principalmente no financiamento ou na gestão, nós temos muitos problemas. Então a gente tem que priorizar quem mais precisa. Ou seja, se a pessoa é mais alta, eu vou dar um bloquinho menor para ela porque ela tem mais. Mas não é que eu não vou dar, eu vou dar um bloquinho menor, né? E aí, com isso, eu consigo o que a gente chama de justiça, né? Que é resultados mais justos. Então, a equidade, ela vem nesse contexto. E aí, quando a gente fala da integralidade, a integralidade é atender as pessoas como um todo, em suas necessidades,
de saúde, integrando ações de promoção, prevenção e reabilitação. Então, o SUS ele não deve tratar a pessoa de maneira dicotômica. O que é isso, professora? É quando você reparte a pessoa em várias caixinhas. Não que não aconteça isso, tá, gente? Eu sei muito bem a realidade do Sistema Único de Saúde. Trabalhei muitos anos no SUS e para o SUS. Mas a gente precisa considerar que a gente tem esse trabalho de se distanciar dessa compartimentalização que acontece no Sistema Único de Saúde. Divide as pessoas em caixinhas, chama os pacientes, os usuários, pela doença, foca na doença. Não é isso que o SUS preconiza dentro dos seus princípios doutrinários. Quando a gente fala de integralidade, é ver aquele ser humano, aquele usuário, aquele paciente como um todo. E a gente tem que lembrar disso quando a gente vai formular as políticas públicas, quando a gente vai pensar no planejamento das ações em gestão de saúde e quando a gente vai pensar também no financiamento, né? Que quando a gente fala de integralidade, a gente também pensa as esferas de promoção, prevenção e reabilitação em saúde. E aí, dentro desse contexto, quais são então os princípios, né, que a gente chama aqui de organizativos ou organizacionais? Descentralização da gestão, regionalização e hierarquização da rede, participação e controle social. A descentralização da gestão, a gente precisa rememorar aqui e fixar bem isso, tá, gente? Então, quando a gente fala das esferas gestoras, são as 3 esferas. Então, no nível federal, a gente tem o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Saúde e a Comissão Intergestor Tripartite. O que é comissão intergestor? Entre gestores. Quando a gente fala da comissão intergestor tripartite, 3 partes. Então, se reúne a cada período em específico, e isso depende, mas geralmente é uma vez por ano, tá? Que acontece isso. Não necessariamente todos os secretários, mas a grande maioria de todos os municípios, dos 5.000 municípios, enfim, ou seus representantes dentro do que a gente chama também de um apoio organizativo e de gestão no SUS muito importante, que são os conselhos dos secretários. Então, nós temos, no nível federal, a gente tem o Ministério da Saúde ordenando a política pública, tratando do financiamento, né, de fato de direito, descentralizando as ações de saúde para os estados e municípios. O Conselho Nacional de Saúde, que reúne todas as 3 outras esferas, e aí eu tenho o controle social, né, estudantes, representantes de profissionais de saúde, enfim, e a Comissão Intergestor, que é o ministro da Saúde, os secretários estaduais e os secretários municipais de saúde. Sim, eles se reúnem, acontece 2 vezes, ou 2 vezes, uma vez a cada ano, ou uma vez a cada 2 anos, tá? Uma reunião nacional para discutir as políticas públicas e acontece sempre, mensalmente, o que a gente chama de reunião entre esses poderes, né? Mas como isso? Com os seus representantes. Os estados, por meio do CONAS, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, e, gente, são instâncias que não são necessariamente deliberativas, mas que contribuem muito para a organização do Sistema Único de Saúde e definem, junto com o Ministério da Saúde, muitas políticas públicas para este país, tá? E a gente tem o CONASEMES, né, que é o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde. E vocês podem saindo aqui da aula, ou aí, né, se estão acompanhando do computador, estão com o celular na mão, não recomendo muito porque a gente acaba se perdendo e acessando outras coisas para fazer, né? A gente acaba encontrando outras abas aí, outras importâncias. Mas aqui, eu sugiro que vocês façam a anotação de, finalizando a aula, pesquisar CONAS, COSEMES, tá? Vocês vão ver aí, então, que estes representantes, que são gestores de saúde, eles se reúnem de maneira mensal e participam, né, da CIT, que é a Comissão Intergestor Tripartite, ela é mensal nesse sentido, de ter os seus representantes, tá? E tem essas reuniões mais macro, e aí isso depende muito também
dos governos e de como o ministro costuma trabalhar, mas a reunião da CIT, ela é mensal com os representantes. O CONAS manda os seus secretários e os COSEMES os representantes de regiões, tá? E aí tem lá vai apresentar uma política pública de financiamento para dengue. Aconteceu uma situação de emergência em saúde pública, a gente precisa destinar recurso, um desastre, uma catástrofe, uma pandemia, né? E aí esses gestores, eles se reúnem para fazer essas definições, deliberações. O Ministério da Saúde faz as apresentações das políticas, o Ministério da Saúde fala do financiamento, do refinanciamento, de como os municípios e os estados vão correr atrás, o que precisa, e aí os técnicos vão, dão as explicações, é um espaço muito importante. Então, sugiro que vocês façam aí a busca depois para entender um pouco melhor. A nível estadual, nós temos a Secretaria Estadual de Saúde, o Conselho Estadual de Saúde e a Comissão Intergestor Bipartite. E a Comissão Intergestor Bipartite tem as suas reuniões também mensais por meio dos seus representantes, tá? Então, basicamente, são 12 ou 10 a cada ano, mas geralmente são 12, em que os gestores municipais e o estadual se reúnem nessa reunião junto com seus técnicos, enfim, para discutir as políticas públicas do estado, tá? E nós temos o secretário municipal de saúde em nível municipal e o conselho municipal de saúde em nível municipal. E a descentralização da gestão do SUS, ela implica na transferência do poder sobre a política de saúde. Então, quando a gente fala disso, é para fazer com que aconteça realmente a saúde lá na ponta. A gente fala na ponta, lá para o usuário, lá para a pessoa, lá para vocês. Eu sou um usuário do Sistema Único de Saúde. Aí tem muita gente que costuma dizer, eu não uso o SUS, eu tenho um plano de saúde. E a gente não precisa mais discutir isso, né? Todos nós utilizamos o SUS e nós precisamos defendê-lo. Principalmente porque a gente fala do SUS na vigilância sanitária, a gente fala do SUS na vacinação, a gente fala do SUS na política pública, na definição de medicamento, na definição, né, de um fármaco, na definição de um saneante, de um cosmético. Então, o SUS ele está em muitas áreas. E para que ele garanta, né, para que o SUS garanta a universalidade, o atendimento integral e a equidade, a gente precisa descentralizar. E aí, por isso, a descentralização no SUS, ela é feita dessa forma. E aí, seguindo os princípios organizativos, nós temos a regionalização e hierarquização, onde o sistema deve focar na noção de território, determinando perfis populacionais e indicadores epidemiológicos para nortear as áreas e os serviços de saúde de uma região com níveis de complexidade hierarquizados. Quando a gente fala de rede de atenção à saúde, a gente está falando de uma hierarquia. Quando a gente fala de complexidade, níveis de complexidade do sistema, é uma questão hierárquica. E quando a gente fala de regionalização, é como aquele estado vai estar definido para que eu consiga realmente garantir essa saúde para aquele munícipe lá de Colorado, lá de Buritis, né? Enfim. Exemplo, o que é regionalização? Nós temos dentro do estado de Rondônia o que a gente chama de plano diretor de regionalização. Rondônia é dividida em duas macro-regiões de saúde, a macro 1, a capital, Porto Velho, por concentração do número maior de hospitais de alta complexidade, a macro 2, tendo a sua sede, né, em Cacoal, com a definição, né, também de ter ali, nas proximidades entre Cacoal e de Paraná, muitos hospitais de alta complexidade, garantindo, então, uma rede de 2 grandes polos estaduais. Dentro dessa macro-região, dentro de cada macro-região, nós temos regiões de saúde. Municípios próximos, eles se juntam nessas regiões de saúde para garantir entre eles certa descentralização. Tem um município que tem mais acesso, outro menos. Então, meu município tem um hospital municipal, eu tenho uma maternidade municipal. Então, o pessoal lá do outro município vai no município vizinho antes de ir para o polo estadual. Vamos pensar que alguém, Buritis, eu não vou citar, porque eu sei que Buritis tem um hospital estadual, mas vamos citar, por exemplo, um município bem menor. Vamos citar um exemplo do Cone Sul,
né? Nós temos Colorado do Oeste. Então, Colorado do Oeste é um município do Cone Sul, tem a sua complexidade de saúde, tem sala de estabilização, tem unidade básica de saúde, tem os seus equipamentos municipais de saúde. Mas, por exemplo, caiu um cidadão lá trabalhando numa obra, caiu e fez um trauma crânioencefálico, um TCE, e ele vai precisar de atendimento inicial. Vai ser feito no município dele, Colorado do Oeste, a estabilização do paciente. Mas ele precisa fazer uma tomografia, então ele vai ser direcionado, ou seja, regulado, e aí já dando spoiler do que está por vir, né? Então ele vai lá, vai ser regulado para Vilhena. Então, ele foi regulado para Vilhena, Vilhena o recebeu, fez a tomografia, identificou que ele precisa fazer uma cirurgia com um neurocirurgião, e neurocirurgião só tem em Porto Velho. E aí ele vai ser encaminhado a Porto Velho, né? Então, isso é o que a gente chama de regionalização e hierarquização. Nós temos as hierarquias que eu já citei, mas a gente tem a regionalização nesse sentido. Precisa se dividir dessa forma para que realmente aquele cidadão de Colorado do Oeste garanta, né, tenha garantido seu direito de acesso à saúde. Continuando sobre os princípios organizativos, nós temos então a participação e o controle social. A participação e o controle social, ele é tão importante para o Sistema Único de Saúde. Por que ele é tão importante para o Sistema Único de Saúde? Porque o Sistema Único de Saúde foi criado, né, pelos movimentos sociais. Então, foi a sociedade quem foi brigar, lutar pelo SUS que a gente conhece. E aí, era tão importante que tem uma lei específica, né? A 8.142, claro que ela fala de financiamento, mas ela também fala de controle social. Então, como que o controle social funciona na gestão do SUS? Hierarquicamente, o secretário municipal de saúde, ele tem o mesmo poder, e aqui eu vou colocar poder entre aspas, que o Conselho de Saúde. Então, o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Estadual de Saúde e o Conselho Nacional de Saúde, ele aprova, né, as contas públicas, ele aprova as iniciativas do secretário, todas as grandes organizações administrativas precisam passar no conselho, nos conselhos de saúde, para que sejam aprovadas pelo colegiado. Quem é o colegiado dos conselhos de saúde? São os movimentos organizativos, né, os movimentos sociais, sindicatos, representantes de saúde, de forma paritária, né, e usuários. 50% usuário, 50% conjunto dos demais segmentos, tá? Então, o controle social, ele garante a participação da população na formulação, planejamento, gestão, execução e avaliação das ações de saúde, através dos colegiados, como os conselhos de saúde e as conferências de saúde a cada 4 anos. As conferências, as grandes conferências, a cada 4 anos. Então, por isso, ele é um princípio organizativo, tá? E para organizar o SUS, até aqui a gente conversou bastante sobre ele, mas para que a gente organize, a gente precisa organizar ele em níveis de atenção, né? E a atenção primária é o primeiro nível dessa atenção. É a porta de entrada do SUS. É a base do sistema, é a base da pirâmide. E depois dela nós temos o nível secundário e terciário, né, que são os níveis especializados, e o que a gente chama de alta complexidade. E aí, então, onde que foi estabelecido, né, os níveis assistenciais, os níveis de assistência à saúde? Por meio da portaria 4.219 de 2010, foi estabelecido esses níveis de assistência, e a organização desses níveis de assistência, ela se dá por meio da rede de atenção à saúde, desenhada conforme esse exemplo que eu dei do cidadão que caiu, fez um TCE, e esse desenho, essa organização, a gente chama de rede de atenção à saúde. E para a rede de atenção à saúde, a gente precisa, então, desses níveis de complexidade, desses níveis assistenciais, tá? E eu ouso dizer com tranquilidade que o principal deles é a atenção primária. Por quê, pessoal? Porque se eu não tenho uma atenção primária muito consolidada, muito estruturada, com uma boa cobertura, nós não vamos conseguir atingir níveis de assistência à saúde da população adequados. Vou dar um exemplo básico. A cobertura tem município de Porto Velho que tem, de Porto Velho não, perdão, do estado, que tem
133% de cobertura em estratégia de saúde da família. Ou seja, significa que todo cidadão daquele município tem um agente e uma equipe de referência e uma unidade de referência. Então, quando ele precisa de uma atenção à sua saúde, ele precisa de atenção de um atendimento, ele sabe a quem, né, se referenciar, onde ele precisa buscar essa ajuda. Né? Ele vai na equipe dele, ele liga para a gente, ou a gente passa visita, então a gente tá ali monitorando, preocupado, agindo uma consulta, e eu tô trabalhando a promoção e a prevenção da saúde, que é justamente não deixar aquele cidadão adoecer. Né? É justamente trabalhar para que ele suba de nível de vida, para que ele melhore as condições de saúde e de qualidade de vida, que é isso que a atenção primária, por meio da estratégia de saúde da família, por meio da Política Nacional de Atenção Básica, visa, tá? Garantir a promoção e a prevenção da saúde. Se eu tenho uma boa cobertura de estratégia de saúde da família, uma boa cobertura de atenção básica, atenção primária, eu automaticamente tenho menos problemas nos níveis de média e de alta complexidade, ou seja, nos níveis da atenção secundária e terciária. Ou seja, eu tenho menos pessoas precisando de internação hospitalar, tenho menos pessoas precisando de atenção especializada, né, de uma consulta especializada, de um exame de alta complexidade. Então, se eu tenho estruturado, faço uma boa gestão de saúde no meu município, automaticamente os outros níveis de atenção à saúde, eles são usados com mais tranquilidade, tá? E a atenção primária de saúde é a ordenadora do cuidado, ou seja, é ela quem ordena essa rede de atenção à saúde. O cidadão que caiu lá em Colorado, eu dei um exemplo de questão aguda, mas vamos pensar no cidadão que é acompanhado pelo programa Hiperdia, um hipertenso, ele precisa de uma referência na unidade. Se ele é bem acompanhado, ele vai se manter mais saudável por mais tempo. E a hora que ele precisa acessar outro nível, ou seja, precisa de uma consulta com um cardiologista, por exemplo, a gente vai acessar. Mas quem é que vai organizar isso? Quem é que vai regular esse paciente? O município. Ou seja, aquela unidade que ele mora próximo, que é a unidade que é referência para ele. Né? Então, assim, se a gente tem uma organização bem boa da atenção primária, a gente garante um melhor uso e uma minimização de impacto dos outros níveis. Então, a APS ela é a porta de entrada preferencial e é o foco central do Sistema Único de Saúde, promovendo o primeiro contato e a continuidade do contato de forma abrangente e acessível. Por que existe o termo contra-referência, né? Referência e contra-referência. Quando eu vou referenciar um paciente, quando eu vou regular um paciente que é hipertenso e precisa de um atendimento de cardiologia, eu vou regular ele para o serviço de ambulatório, ou seja, para atenção especializada. Eu estou regulando ele, eu sou lá enfermeiro, médico lá da atenção primária, da unidade básica de saúde, que é vizinha lá daquele cidadão. Estou regulando ele para média complexidade, para o nível secundário da atenção. E aí eu estou fazendo isso, ele vai lá, ele vai ser atendido pelo cardiologista, e o cardiologista vai encaminhar o laudo, informar o que aconteceu com o paciente, vai retornar esse paciente para a atenção primária à saúde. Ou seja, ele continua sendo acompanhado por aquela equipe de saúde da família, que é composta por um médico, um enfermeiro, um odontólogo, agentes comunitários de saúde, e para a nova política de atenção básica, por agentes de endemias e também por técnico de enfermagem. E a gente tem técnico de saúde bucal também. A gente tem essa conformação, né, de equipes de saúde da família no Brasil. A gente tem o que a gente chama de equipes ampliadas, né, que são que a gente pode agregar profissionais especializados de outras áreas de formação, psicólogo, farmacêutico e médicos também de outras especialidades que não formados, né, aí com especialização em saúde da família, ou clínicos gerais, que acontece também, né, clínico, médico recém-formado, enfim, é isso. Seguindo, a gente tem a interpretação dessa complexidade, tá? Como que ela funciona? Lembra que eu já venho falando dela, né? Da atenção básica, média complexidade e alta complexidade. A gente fala média complexidade,
atenção secundária, alta complexidade, atenção terciária. Na atenção básica, ela resolve o quê, pessoal? De 70 a 90% dos problemas de saúde. Tem autor que fala 90, tem autor que fala 80, tem autor que fala 85, mas a consolidação é aí de 70 a 90%, tá? Dos principais autores. Então a gente coloca de 70 a 90% é a porcentagem que a atenção básica resolve os problemas de saúde, consegue organizar, consegue garantir, né, de fato, o acesso a essa população. A média complexidade são os hospitais de pequeno porte, os ambulatórios especializados, por exemplo, as policlínicas, onde tem as consultas com especialistas, o acesso aos exames de um pouco mais de complexidade, tomografia, enfim. Então, esse nível de atenção aqui, ele resolve de 15 a 20% dos problemas de saúde, tá? Você já pensou que se eu não tivesse atenção básica, média complexidade, todo mundo que precisasse de alguma coisa, algum atendimento de saúde ia ser referenciado para o hospital? Pensou o caos que seria esse sistema, né? E a alta complexidade aqui, o nível terciário de atenção, os hospitais de alta complexidade, os hospitais de maneira geral, né, especializados. E aí eu acho muito interessante essa definição de Mendes, acho que não saiu o nomezinho dele aqui, eu acho que cortou, tá? Mas, inclusive, uma citação, tá? Aqui, é um texto exatamente tal qual ele traz em uma de suas publicações. Quem não sabe, é Eugênio Vilaça Mendes, é como é que eu posso dizer? Uma referência em saúde coletiva e atenção primária no Brasil. Ele é consultor, fez vários livros para os conselhos, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, enfim, é bem interessante depois também vocês pesquisarem sobre. Eu dei a dica para vocês acessarem os sites do CONAS e CONASEMES, tem muita publicação boa sobre planejamento de saúde, muita publicação boa recente sobre financiamento e as contrapartidas, porque eles fazem vários compilados. A todo momento a gente tem aí novas políticas, novas portarias, enfim. Quem trabalha especificamente com gestão de saúde ou trabalha especificamente em serviços que tratam do planejamento municipal, é muito importante que vocês tenham acesso a esses sites. E aí, uma das publicações para o CONAS, ele traz o seguinte, eu vou fazer a leitura para vocês, tá? A interpretação mais restrita da PS a interpretação mais restrita, ou seja, o que as pessoas mais interpretam da PS no sentido de ser seletiva, de ser reducionista, é quando as pessoas reduzem a simplesmente um programa, como se a atenção primária fosse um programa de saúde, tal qual o Hiperdia, tal qual a saúde da mulher, Programa Nacional de Saúde da Mulher, Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, enfim, esses programas específicos que são de políticas públicas específicos para grupos populacionais específicos. Desculpem a redundância, mas é exatamente isso. Então, tem uma interpretação por parte das pessoas de que é um programa um programa reduzido, destinado a populações e regiões pobres, às quais se oferta um conjunto restrito de tecnologias simples e de baixo custo, sem possibilidade de acesso a tecnologias de maior densidade. Não estou falando complexidade, densidade. É você ter tecnologias leves, que a gente chama. Não preciso de um equipamento muito bom. Eu preciso ter uma clínica muito boa. Uma clínica é entender muito bem de saúde para atender melhor esse meu usuário e conseguir resolver o problema de saúde dele, né? E tem uma outra interpretação que a gente considera mediana, de que a APS que ela é somente esse nível primário do sistema de saúde, né? E ela concebe-se aí como um modo de organizar e fazer funcionar a porta de entrada do sistema, enfatizando a função resolutiva desse serviço sobre os problemas de saúde mais comuns. Não é que ela não seja isso, mas ela é mais que isso, né? E a interpretação mais ampla da atenção primária, ela é dela como uma estratégia de organização do sistema de atenção à saúde, que compreende como uma forma singular de apropriar, recombinar, reorganizar e reordenar todos os recursos desse sistema, de maneira, então, aí, a satisfazer as necessidades e demandas e representações da população, que implica,
né, a inserção da PS nas redes de atenção à saúde. Então, ela tem aí essa interpretação, mas essa é mais ampla, é que a gente considera tal qual é a sua importância. Então, a gente entende que ela não pode ser reducionista, né, considerando também o quão amplo é o Sistema Único de Saúde. Então, essa porta de entrada, ela é esse primeiro contato, ela é essa integralidade. Então, a PS, então, é parte integral do sistema de saúde do país. Sua função central, ela tem um enfoque principal no desenvolvimento social, econômico e global da comunidade. É o primeiro nível de contato, a porta de entrada do sistema, do usuário, é ordenadora dessa rede de atenção à saúde, ela que organiza, reorienta, né, e se adapta nesse contexto social e nos mais diversos enfrentamentos à saúde. E quais são, então, os atributos essenciais da atenção primária à saúde? Acesso, que é esse primeiro contato, esse ponto de cuidado preferencial à população. Longitudinalidade, que é onde acontece o acompanhamento contínuo aos cuidados ao longo do tempo. Por que ela é estruturante? Por que a PS está nos territórios? Porque ela, então, é responsabilidade da gestão municipal. Porque ela tem essa questão de assistir a população em um período de tempo longínquo, né? Eu vou atender hoje aquela casa, aquela família, ela trabalha o planejamento familiar, aquela mulher engravida, tem filho, e daqui a pouco, né, tem outro, e aí você está acompanhando esses anos todos o processo de saúde, né, o processo de qualidade de vida, o processo de doença dessa população de uma maneira longitudinal, né, ou seja, disse isso ser ao longo de um período de tempo, né, ao longo do tempo. Integralidade, eu estou falando aqui dos atributos da PS, não mais como um princípio doutrinário do Sistema Único de Saúde, e coordenação do cuidado, que é onde a gente consegue fazer a garantia da continuidade da atenção em toda a rede. Então, acesso é garantir o quê? Né? O acesso está para além da acessibilidade, né? Garantir que aquele cidadão que caiu lá em Colorado, ele realmente tem o acesso à cirurgia mais complexa, garantir que essa cidadã que engravidou tem acesso a um pré-natal de qualidade, tem acesso a um parto seguro, que essa criança tem acesso a um nascimento seguro, né? É acesso quando a gente fala de um programa específico, do paciente que tem hipertensão e diabetes e precisa dos medicamentos para viver, né? Precisa dos medicamentos para continuar vivendo de uma maneira aí considerada saudável. Então, o acesso é um atributo da PS por isso, tá? E ele também está muito ligado à equidade, tá? E aqui o acesso não tem distinção, mas eu preciso ser justa nesse acesso e também está muito relacionado à regulação desse sistema, né? A longitudinalidade, então é esse acompanhamento regular e constante por um período de tempo em que eu consiga realmente, né, me vincular àquela família, eu enquanto sistema de saúde, eu enquanto equipe de saúde da família, eu enquanto referência para aquela família que está lá no território, para que de fato haja vínculo, para que de fato também com vínculo haja mudança nos processos de saúde e da comunidade, né, para elevar aí essa qualidade de vida. A integralidade da PS, ela implica na prestação de um conjunto de serviços que atendam às necessidades mais comuns da população, responsabilizando-se pela oferta desses serviços em outros pontos de atenção e reconhecendo determinantes e agravos. O que é a integralidade da PS? É que dentro da rede eu consiga conduzir esse meu usuário, né? E, se eu sou PS, eu vou garantir a oferta da PS. Mas esse paciente, esse usuário precisa de uma atenção especializada, precisa ir para o hospital. Então, a integralidade é garantir que esse paciente tenha acesso a essa rede e que ele retorne. E que no serviço da PS, lá na unidade básica de saúde, na unidade de saúde da família, ele tem acesso a todos os serviços disponíveis, né? Então, de maneira integral. Quando a gente fala de coordenação do cuidado, é a capacidade da equipe de saúde de garantir a continuidade da atenção, reconhecendo problemas que requerem seguimento constante e articulando aí os diversos
níveis necessários. Então, por exemplo, eu acabei de dar o exemplo anterior, né? Esse meu usuário que é hipertenso diabético, ele precisa de um cardiologista. Então, eu vou seguir até quando eu puder e entender que é naquele momento ideal para que se continue aí esse cuidado no nível especializado, porque enquanto atenção primária eu preciso resolver também os problemas assistenciais, problemas de saúde daquela minha população que está ali no meu território, né, que está descrito no meu território, ou seja, que está cadastrado naquele território, que faz parte daquela comunidade. E aí, quando eu falo dessa coordenação, não, até que eu consigo agir, eu preciso passar isso para a especializada, mas eu vou continuar acompanhando aqui. Então, eu vou coordenar esse cuidado junto com a atenção especializada. E tem também o que a gente chama de atributos derivados da PS, seriam atributos secundários, que eu não posso desconsiderar em sua importância de maneira nenhuma, que é a orientação familiar, ou seja, eu preciso considerar a família como uma unidade de atenção, que aquele indivíduo que eu estou assistindo, cuidando, acompanhando, promovendo, prevenindo a saúde dele, que eu garanta que eu entenda que ele está para uma família, ele está para uma comunidade, é um sujeito de direitos, é um sujeito que pertence a um grupo familiar, um núcleo familiar, é um sujeito que pertence a uma comunidade, é um sujeito que pertence a uma sociedade, ele está ali dentro de um contexto de emprego ou não, mas é um sujeito de direitos e a família é esse primeiro núcleo e eu preciso lembrar dessa orientação familiar. E aí, como um segundo núcleo, a gente fala de orientação comunitária, análise situacional das necessidades de saúde das famílias e também a competência cultural, porque eu preciso respeitar o Sistema Único de Saúde, a PS precisa respeitar o contexto social e a adaptação cultural, sociocultural desse cidadão onde ele está inserido, que comunidade ou comunidade tradicional, eu preciso alinhar aqui as expectativas desse sistema, da PS, com as expectativas desse território, né, desse contexto cultural, respeitar esses diversos territórios e espaços. E aí, o que ordena, então, a PES? A PES surge, então, professora, você falou que o SUS surgiu dos movimentos sociais, que começaram muito antes, mas tiveram aí uma efetividade maior no país a partir da década de 70. Veio a 8ª Conferência Nacional de Saúde, o produto culminou, então, na Constituinte 88, com a publicação e a homologação, né, vamos dizer assim, do Sistema Único de Saúde, quanto é direito de todos e dever do Estado, veio as leis orgânicas em 1990. E o que veio para tratar da PES com tudo isso que eu já falei ao longo dessa explicação de hoje? A Política Nacional de Atenção Básica. E quando ela foi formulada? A primeira formulação se deu em 2006, ela tem uma primeira versão, ela foi instituída no país enquanto política em 2006, mas bem antes ela veio como iniciativa lá no final da década de 90, 97, 98, no interior do Ceará, em que os indicadores de saúde melhoraram porque as equipes passaram aí no território, os municípios passaram a começar a descentralizar as ações de saúde para o território, para a população que realmente precisa, realmente trabalhar com os princípios do SUS, principalmente em equidade, integralidade e universalidade, no sentido de promover esse acesso também. E aí ela teve uma segunda reformulação em 2011 e uma última reformulação, essa vigente, 2017, perdão. Então, 2006, 2011, 2017. Uma vem revogando a outra em alguns cenários, tá? Então, o que teve de atualização na nova PNAB? Então, na Política Nacional de Atenção Básica, que é ela quem define as diretrizes para o funcionamento da atenção primária à saúde no país, tá? Ela define, então, por que a gente fala, professora, por que a senhora fala primária e não básica? Tem diferença? Não, são sinônimos, tá? É quase a mesma coisa. Mas por que a gente não considera academicamente correto um termo, né? Porque atenção básica, como que eu vou chamar de básico? Uma unidade que tem uma equipe multiprofissional, multidisciplinar, uma equipe uma unidade que eu consigo fazer procedimentos, que eu consigo fazer assistência, que eu consigo fazer promoção da saúde, prevenção, vacinação, medicação. Como que eu vou considerar aquela unidade básica? Não, né? Como que eu vou considerar que aquela equipe trabalha com básico? Ou como que aquela, né, estratégia no sentido da atenção primária como uma política, né? Dentro de uma política, uma construção política,
para o SUS seja básica. Aí a gente chama atenção primária, porque primária vem de primeiro nível, vem de primeira porta de entrada, aquilo que a gente já discutiu, tá? Mas são sinônimos. Você pode chamar de básica, que é a mesma coisa. Então, a atenção básica para a Política Nacional de Atenção Básica é um conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas, desenvolvidas por equipe multiprofissional em território definido, abrangendo promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e vigilância em saúde. Então, essa definição é de atenção básica para a Política Nacional de Atenção Básica. E quais foram as principais mudanças nesse contexto? Eu já falei para vocês que ela é formada por esses profissionais de saúde, médico, enfermeiro, odontólogo, técnico em saúde odontológica, técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde, e essa de 2017 trouxe o agente comunitário de endemias para dentro, para agregar as equipes de saúde da família, tá? E como que é feito, então, a distribuição da atenção básica? Quando eu falo distribuição, eu tenho as unidades básicas de saúde ou unidade de saúde da família. Eu posso cadastrar simplesmente equipes de saúde básica ou equipes básicas de saúde, que é o que ela chama, que é principalmente quando eu consigo agregar um ou outro profissional, tá? Cadastrar um ou outro profissional. Mas quando eu tenho a equipe completa, essa unidade passa a se chamar, então, de unidade de saúde da família. A gente ainda chama assim, mas lá na política ela está para unidade básica de saúde. Quando eu tenho essa unidade geralmente tem, no mínimo, 2 equipes de saúde da família. Mas é até 4, até 8, dependendo do tamanho da unidade, da proporção do território, que aquela unidade faça, então, a sua assistência, né? Eu vou chamar assistência, mas o seu cuidado, a sua promoção, a sua prevenção, que faça a atenção primária à saúde. Então, o que mudou mais na nova? Um novo financiamento para outros modelos de organização, além da atenção básica e da estratégia de saúde da família. Eu tenho essas equipes de composição básica, eu tenho as equipes completas, eu tenho equipes de consultório de rua, ela trouxe algumas reformulações. E aqui é importante a gente destacar essa parte de financiamento, tá? Então, óbvio, a política, ela está aí, vocês conseguem acessá-la facilmente. Eu vou colocar na sala também, tá? Vou pedir para subir como conteúdo para vocês, mas quem fala de gestão de saúde tem que entender tudo isso que eu estou falando, em específico a parte de financiamento, que é mais importante. Ampliação das atribuições dos agentes comunitários de saúde, com muita crítica de profissões da área de saúde, né? Ele passa aqui a aferir pressão arterial, passa aqui a aferir glicemia, mas com os cursos, precisa fazer atualização. Construção da oferta nacional de serviços de ações essenciais ampliadas, carteira de serviço. Toda unidade, vocês como usuários não devem saber, mas elas são obrigadas a terem fixados nas suas portas de entrada, de acesso fácil à população, a carteira de serviço. O que é isso? O que aquela unidade oferece? Aí aqui eu tenho imunização, tenho vacina, eu faço curativo, eu faço troca de sonda, o que a unidade faz? Consulta com a equipe tal. Então, o que a unidade faz, tá? Ela é obrigada a ter pela nova PNAB. Inclusão de gerente e atenção básica. Então, essas equipes, elas ficavam em uma unidade, antes era diretor, hoje a gente chama gerente, tem unidade que tem gerente e diretor, dependendo aí do município e da organização municipal. Outras inovações, as UBS devem assegurar acolhimento escutativo com classificação de risco e encaminhamento responsável. Então, se você vai lá para uma demanda espontânea, ninguém pode dizer que não tem atendimento, tá? Então, se vocês forem saindo daqui da aula, forem em uma unidade de saúde amanhã, buscar atendimento, eu preciso de atendimento odontológico, eu preciso de atendimento de uma consulta de enfermagem, eu preciso de exame de baixa complexidade, consulta médica, você vai pedir esse atendimento, eles são obrigados a lidar, ou marcar, ou acolher, ou atender por conta da nova política. Recursos condicionados à abrangência da oferta de ações e serviços, os recursos melhor direcionados, inclusão das equipes de atenção básica prisional e reforço às ações de vigilância. Então, são algumas das inovações dessa PNAB. E a principal delas a gente chama, então, a integração da vigilância com atenção básica para continuar trabalhando com esses indicadores de saúde, visando o uso racional e visando aí a evitar as doenças desnecessárias, tá certo? Então, eu vou terminar aqui a aula, a gente conversou sobre atenção primária à saúde. Na próxima, a gente já entra em planejamento especificamente,
nós nos vemos então de maneira síncrona na próxima semana. Tá? Um abraço a todos, espero que continue estudando. Qualquer dúvida, vocês podem colocar lá no fórum. Um abraço. Tchau, tchau.